Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o estudo da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, nós abordaremos a temática central, que é Efésios. Está aqui a capinha do nosso estudo, Efésios. Então, nas próximas 13 semanas, nós abordaremos essa temática, né? A carta que Paulo envia aos cristãos de Éfeso. Na lição número 1, que tem como título Paulo e os Efésios, basicamente, nós vamos ter aqui uma contextualização desse momento em que Paulo envia essa carta, né? O porquê que Paulo precisou enviar uma carta aos cristãos da cidade de Éfeso, né? Vai trazer também aqui um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, mostrando também aqui a lição, né? Nesse primeiro momento, também aborda um instante, né, que essa cidade ela foi evangelizada, né? Então vai falar um pouquinho sobre o evangelismo que ocorreu na cidade de Éfeso. E interessante que dentro dessa contextualização, nós precisamos entender que Paulo, quando escreveu essa carta aos cristãos da cidade de Éfeso, ele estava preso, né, por volta ali do ano 60 depois de Cristo. Então, juntamente com Filipenses, Colossenses, Filemão, Efésios também é considerada uma das epístolas do cárcere, justamente porque Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Éfeso era a quarta cidade mais importante do Império Romano, né? Era a capital da província romana da Ásia e era um importantíssimo centro comercial. Éfeso era uma cidade extremamente importante, né? Isso é interessante nós entendermos, né? Era o centro também de adoração da deusa Ártemis, né? Mais conhecida pelos romanos como deusa Diana. Então, nós precisamos ter essa visão. Éfeso era uma cidade romana extremamente importante, uma cidade grande, né? E assim como todas as cidades grandes, né, tinha ali os seus atrativos, né? Tudo aquilo que de alguma maneira fazia os cristãos, né, perderem de vista o seu foco, o seu objetivo. Assim como nós hoje, naturalmente, né, estando numa cidade grande, tem diversas questões, né, ao nosso redor que de alguma maneira fazem muitas das vezes nós perdemos o nosso foco, né? O nosso senso de missão, a nossa identidade enquanto cristão, enquanto membros da Igreja de Deus. Então, era essa questão que os cristãos de Éfeso estavam passando, né? Perdendo um pouco a ideia, né? Da sua identidade como cristãos, né? Da sua missão. Membros da Igreja de Deus estavam perdendo esse foco, estavam desanimando, estavam tentados a desanimar, né, por perseguições, né, perseguições que nós também muitas vezes sofremos hoje, né, por mais que não soframos perseguições à mão armada, né, quantas perseguições nós sofremos, né, preconceito por sermos cristãos, né, e muitas das vezes nós somos tentados a desanimar por conta disso. Esses cristãos, então, da cidade de Éfeso estavam passando por esse desânimo, né? Então, diferente de algumas cartas que Paulo escreve, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, né, ele escreve uma carta porque a igreja estava passando por uma controvérsia teológica, né, dentro ali do corpo da igreja. Aqui não, aqui a igreja de Éfeso não estava passando por problemas teológicos, eles estavam desanimando, né, estavam desanimando naturalmente, né, porque estavam sendo perseguidos, tentados e tinham todos aqueles atrativos que aquela cidade grande poderia também proporcioná-los, né, e fazendo-os então desanimar. E Paulo, então, dentro dessa ideia, desse contexto, apesar de estar na prisão, né, com toda a preocupação que ele tinha, ele escreve uma carta a esses cristãos justamente para tentar animá-los, né, lembrá-los do momento em que eles se converteram, lembrá-los, né, da sua identidade como cristãos, da sua missão, né, lembrá-los também da participação que eles têm, né, dentro do contexto da Igreja de Deus, né, como membros dessa igreja. Então, Paulo ele vai escrever uma carta justamente para ajudá-los, né, a recuperar esse senso de identidade cristã, né, essa fé cristã. E Paulo, então, ele envia então essa carta aos Efésios. E interessante que nós vamos perceber no decorrer desse trimestre que essa carta, né, Paulo ele vai usar algumas metáforas para ajudar esses cristãos a recuperarem essa identidade cristã, essa fé cristã. E essas 4 metáforas, elas justamente Paulo ele tenta mostrar, né, os cristãos como membros, né, na verdade, como corpo de Cristo, né, como membro do corpo de Cristo, né, também como um templo vivo,
como a noiva do Senhor, né, que aguarda, né, o grande dia, e também como o exército de Cristo, né? Então Paulo usa essas 4 metáforas, né? O corpo de Cristo, templo vivo, a noiva do Senhor e o exército de Cristo, né? Buscando ali o realistamento dessas pessoas na fé cristã. E interessante que na lição número 1, a maioria dos textos que nós temos não está em Efésios, né? Mas a maioria dos textos justamente está em Atos. Por quê? Né? A lição, dentro dessa contextualização, ela quer nos mostrar também o momento em que essa cidade ela foi evangelizada. Né? Então, o momento anterior, né, a essa carta enviada, a lição ela quer nos mostrar o momento em que essa cidade ela foi evangelizada. Né? Paulo ele participou do evangelismo dessa cidade. Lá em Atos, no capítulo 18, no verso 18 em diante, nós temos aqui que ao final da segunda viagem, da viagem missionária de Paulo, ao final da segunda viagem missionária, Paulo ele passa em Éfeso. E aqui nós temos no capítulo 18, no verso 19, chegados a Éfeso, deixou-os ali, no caso, né, Priscila e Áquila, que estavam acompanhando Paulo, e aí diz, né, ele, né, Paulo, né, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, Paulo ali pregando aos judeus, né, evangelizando os judeus na cidade de Éfeso, ali no finalzinho da sua segunda viagem missionária. E aí, na sequência, nós temos no capítulo 19, né, novamente Paulo em Éfeso. E aí é que é interessante porque alguns discípulos ali nessa cidade, né, algumas pessoas que já haviam se convertido então ao cristianismo, eles estavam, né, com um conhecimento um pouco superficial de algumas questões, uma delas justamente o Espírito Santo. Né? Então Paulo ele pergunta aqui no verso 2, né, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Né? Então eles tinham ali um conhecimento um pouco deficitário, né, se podemos dizer dessa forma, sobre algumas ideias aqui com relação ao Espírito Santo. Então Paulo ele explica, né, e aí batiza-os em nome também do Espírito Santo, e aí esses discípulos, então, a gente percebe que ali no verso 6, eles estavam externando ali alguns dons do Espírito Santo. Então a gente tem esse momento, né, de evangelização dessa cidade, né, o princípio, né, o momento em que eles aceitam a Cristo Jesus como seu Salvador, né, e começam a fazer parte então da Igreja de Deus. E muito interessante que também dentro desse contexto de evangelização dessa cidade, nós temos um momento até que é um pouco estranho, né, mas a gente sabe que Deus ele vai usar de todas as formas possíveis para que o seu nome ele seja exaltado, né, para que o seu nome ele seja reconhecido, para que as pessoas possam conhecê-lo de alguma maneira. E aqui de uma forma muito estranha, né, isso aconteceu, mas como eu falei, é uma forma estranha aos nossos olhos, mas Deus ele usa de todas as maneiras para que tenha o seu nome conhecido. E aqui no verso, ainda no capítulo 19 de Atos, no verso 13 em diante, nós temos, justamente aqui no verso 13, né, alguns judeus exorcistas ambulantes, eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Veja, alguns judeus, então, eles estavam ali usando o nome de Cristo, usando o nome de Paulo para atender alguns objetivos pessoais deles, né? Para tentar ter ganhos pessoais. Então, eles não estavam realmente, né, verdadeiramente fazendo um trabalho de Cristo. Eles estavam apenas usando o nome de Jesus, o nome de Paulo, para poder atingir alguns objetivos pessoais deles. E aí, no decorrer do texto, no verso 15, nós temos assim, mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então veja, né, o espírito maligno, ele fala, eu sei quem é Jesus, né, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Né? E aí na sequência, no verso 16, né, o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Então, aquele possesso, né, com aquele espírito maligno, uma força ali sobrenatural, né, que a gente sabe que isso acontece. Né? Então, ele prevalece sobre aquelas pessoas, aquelas duas pessoas, eles saem então correndo daquela casa com medo, e então ele prevalece naquele momento. Porém, né, o nome de Cristo ele foi exaltado.
O nome de Cristo ele foi exaltado, porque veja na sequência, no verso 17, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, né? Então, o nome de Cristo sendo exaltado de uma forma muito estranha. Pessoas ali, né, falsas, estavam usando o nome de Cristo para poder executar, né, aquele exorcismo. Então, pessoas falsas, né, usando ali falsamente o nome de Cristo. Aí o espírito maligno diz: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês não conheço. Prevalece sobre aquelas falsas pessoas que estavam usando, né, de forma errada o nome de Jesus. E aí, no final, a gente vê que o nome de Cristo ele estava sendo engrandecido, porque aquilo chegou no conhecimento daquelas pessoas, chegou no conhecimento dos habitantes daquela cidade. E aí, na sequência, no verso 18, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras, né? Pessoas se arrependendo verdadeiramente, né? E aí no verso 19, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Interessante isso, né? Então, veja, pessoas ali usando falsamente, né, de forma errada, né, de forma falsa, para atender objetivos próprios, usando o nome de Jesus, o nome de Paulo também. O maligno, ele reconhece Cristo, sei quem é Jesus, não sei quem é você, prevalece sobre aquelas pessoas, e ali o nome de Cristo é exaltado, pessoas se arrependem verdadeiramente, e é interessante que elas levam, né, suas literaturas que eram caríssimas, tá? Eram extremamente caras, essas literaturas, né, esses livros de mágicas, aquelas pessoas então voluntariamente levaram aqueles livros para queimar aqueles livros. E isso é interessante porque a lição no seu resumo até aborda essa ideia, essa temática, né, como que em alguns momentos da história da humanidade há uma tentativa de apagamento cultural, né, enfim, queimando livros, né, à força, né? Então, por exemplo, os nazistas, né, eles queimavam lá no início da década de 30, eles queimavam, né, os livros que tinham origens judaicas, principalmente, né, mas tudo isso à força. A gente vê na Revolução Chinesa, na década de 60, a Guarda Vermelha de Mao Tse-tung, eles queimavam livros oriundos do Ocidente, principalmente aqueles que tratavam de capitalismo, enfim, tudo de forma forçada, né? Algumas localidades, algumas nações, elas, para impor a sua crença, elas buscam, né, também a força, queimar as literaturas. Então, assim, aqui nós percebemos que foi uma queima de livros voluntárias, né? Essas pessoas, elas reconheceram, né, o nome de Cristo foi exaltado, né, de uma forma estranha aos nossos olhos, e aquelas pessoas de forma voluntária, de maneira voluntária, suas literaturas de magias caríssimas, elas então queimaram, né? Então a gente percebe que essa evangelização, né, ela não foi forçada, ela não foi a base da força, né? Não foi na base da força, agora vamos queimar isso aqui tudo, pegar isso, vamos queimar, não foi na base da força, cada um levou o seu voluntariamente, né? Não houve uma queima pública ali de bibliotecas, né? Um ataque a bibliotecas para poder queimar tudo, não. Foi voluntário, né? Deus, ele não quer uma evangelização violenta, né? Deus, ele não espera que a sua palavra seja pregada de forma violenta, né? O evangelismo, ele deve ser pregado com amor, né? E as pessoas, então, compreendendo e aceitando Jesus como seu Salvador, elas vão entender o que na vida delas elas precisam se desfazer, né? Elas vão entender que objetos têm na sua vida que podem impedir de ter um contato com esse Salvador que elas conheceram, né? Então, a pregação, né, o evangelismo, ele não é violento, de maneira nenhuma. Ele é pregado com amor. E as pessoas voluntariamente, então, vão se desfazer daquilo que entendem que possa, né, de alguma maneira, ser uma barreira entre elas e Cristo Jesus. Então, essa lição número 1, basicamente, nos traz essa contextualização, né? Cristãos que, né, a gente percebeu aqui um pouquinho do momento em que eles se converteram, Paulo pregando aos judeus,
Paulo volta em Éfeso ali com alguns companheiros, né? Tem toda essa situação também ali estranha, que em nome de Cristo ele foi exaltado, pessoas então se converteram, e esses cristãos agora se encontram, né, um tempo depois, desanimados. Paulo está preso, muito provavelmente também pela prisão de Paulo, isso também, né, causou desânimo neles, né, dentre outras questões, como eu falei, né, que poderiam estar de alguma maneira fazendo eles perderem essa sua identidade cristã, essa sua fé, essa sua ideia, né, de pertencimento à Igreja de Deus, enfim. E aí Paulo envia uma carta de encorajamento. E nós precisamos entender durante esse trimestre, né, que essa carta ela é para nós hoje. Foi para os cristãos da cidade de Éfeso, que estavam desanimados, perdendo a sua identidade cristã. Da mesma maneira, essa carta é para nós hoje. Né? Podemos, com toda tranquilidade, perceber diversos elementos que se encaixam perfeitamente na nossa vida hoje. Né? Quantas vezes somos tentados a ficar desanimados, a perder o nosso senso, né, da nossa identidade cristã, nosso pertencimento da Igreja de Deus, né, a importância da Igreja de Deus, da comunidade. Isso tudo Paulo ele aborda nessa carta aos cristãos de Éfeso. E é sobre isso que nós vamos então discorrer aí no decorrer desse trimestre. Então, que possamos, né, nos preparar, né, já entendendo esse contexto, possamos estar abertos, né, a entender e a buscar, né, nessa carta um ânimo, né, um fortalecimento para nós recuperarmos toda aquela identidade, aquela fé, aquele vigor que nós tivemos em algum momento na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar, possa te abençoar, e a gente se vê então na próxima lição. Até lá!